Então, essa semana, várias pessoas me procuraram no privado porque não entenderam o que quer dizer o negócio de assentir, né? Falaram, Solange, é muito complicado esse negócio de aceitar, né, de entubar, cada um falou de um jeito, mas mais ou menos foi a mesma questão, assim. Quer dizer que se eu perceber minha dor, se eu enxergar que doeu, se eu estou fazendo alguma coisa, né, contra o sistema, e a gente vai começar esclarecendo esse ponto aí, tá bom? Mas a gente vai dar mais um minutinho para... Alexandre, você já fez alguma fala que você queria fazer? Não. Deixa eu aproveitar então esse tempinho aí. Boa noite a todos. Eu coloquei aí no chat, né, e quando vocês entrarem também tinha um aviso na tela sobre como é que funciona aqui a questão da gravação, né, e outros detalhes. Então, eu vou repetir para vocês para ficar bem esclarecido. Primeiro que a gente tem que fazer um aviso geral de que a constelação, apesar dela ser muito resolutiva para muita gente, ela não é recomendada, a gente não recomenda que você substitua os seus tratamentos. Então, se você está em algum tratamento médico, psiquiatra, qualquer tipo de tratamento que você esteja fazendo, continue seu tratamento, vai lá, conversa com seu médico para você poder ser liberada por ele, ou, né, no caso de ser alguma coisa de saúde física ou mental. Seu psicólogo, seu psiquiatra, né? A gente não pede para ninguém gravar o que vai acontecer aqui hoje, até porque são coisas íntimas das pessoas, né? As pessoas que constelam aqui, elas trazem as questões, ainda que a constelação não peça para você detalhar, colocar em mínimos detalhes o que aconteceu com o seu problema, basta você dar alguns parâmetros para a Solange trabalhar. Mesmo assim, algumas coisas vêm à tona, né? Faz parte da intimidade das pessoas, então a gente pede para ninguém gravar e a gente também não grava. Às vezes, de vez em quando, a gente grava com intuito educativo, né? Mas é combinado antes, né? E nesse caso a gente divulga. Já tem uma constelação que foi gravada assim no nosso site, no YouTube, e daqui a pouco vão entrar mais algumas 3 que a gente gravou e está terminando agora de ajeitar. Tá bom? Mas você tem que me avisar antes quando a gente for fazer isso, né? Quando a gente combinar, porque eu preciso gravar. Normalmente eu paro a gravação aqui quando começam as constelações. Essa primeira etapa aqui que vai acontecer agora, essa gotas sistêmicas aí, é um curso que a Solange está dando gratuitamente aqui toda quinta-feira. E então a gente está gravando. Hoje eu coloquei no grupo lá o link das 3 primeiras aulas. Deixa eu voltar a Jaqueline aqui. Aí. Bom, então, essas gotas sistêmicas é um mini curso aí gratuito que a Solange está fazendo, né, para que a gente possa nivelar todo mundo, né, porque só fazer a constelação às vezes é bom, resolve um problema, mas muitas vezes a gente pode se constelar aprendendo com o que está acontecendo, né, a constelação de verdade é toda essa teoria aí colocada na prática. Se a gente aprender tudo isso que ela está falando e colocar em prática, muitos dos seus problemas, talvez todos, vão ser resolvidos sem você precisar passar pelo processo, pelo fenômeno aqui da constelação. Enfim, então eu vou gravar essa primeira parte. Eu estava dizendo que eu coloquei lá no grupo o link dessas 3 aulas, lá no YouTube, mas eu estou montando um sitezinho com as aulinhas já na sequência, tudo arrumadinho, para vocês depois poderem assistir. Tá bom? É isso. Então, obrigada, Alexandre. As gotas sistêmicas é isso. A gente fazia um curso de final de semana do básico do BERT, e aí a gente está colocando aqui em aulinhas de 10, 15 minutos, só para ficar organizado, né? Para não ficar. A aula passada, algumas pessoas tiveram a mesma dúvida. Então, a gente vai entrar um tiquinho mais fundo. Quem tiver dúvida, pode levantar a mão e perguntar agora, não tem problema, tá? Isso aqui é o super básico. Se a gente entender isso aqui, a gente não emaranha, a gente não exclui, a gente não desequilibra, ok? Mas a gente vai falar mais lá na frente sobre essas 3 leis do equilíbrio, da exclusão, da hierarquia. Mas se eu conseguir entender esses 10 minutos de hoje, a gente corre bem na vida. Ok.
Então, quando a gente fala eu não aceito, né, na raiz dos nossos transtornos, tem duas formas basiconas. Quando eu falo eu não aceito isso. Isso não está certo, isso não está correto, isso não está legal, isso não foi justo. E um outro é quando alguém falou isso, e falar não é exatamente vociferar ou dizer, é atuar nisso, né? E depois isso virou uma prática familiar, que é a epigenética, é quando algo fica um costume familiar. E ali tem um comportamento que gera alguns resultados. Então, e esse alguém, via de regra, ele está certíssimo. Ele foi machucado, ele foi logrado, ele estava querendo só proteção, ele estava querendo só o que era justo. E frente a algum momento em que a vida brutalizou com uma traição, com uma agressão, com uma negligência, ele, naquele momento, com muito medo, com muita culpa, com vergonha, com desespero, ele não aceita a vida. E permanece falando, né? Porque essa é a questão, não é que num certo momento eu falo, isso não foi justo e deu ruim, não. É quando eu mantenho essa postura, quando eu cronifico essa postura. E é esse o ponto. Então, assim, eu ficar com raiva do meu ex-marido, ok. Mas eu permanecer olhando para o meu filho e não gostando de ver rastro do meu ex-marido nesse filho, eu permanecer querendo excluir esse ex-marido, isso dá ruim, porque metade daquela criança é ele. Se aquela criança aprende que o melhor é excluir aquele pai, aquela criança se enfraquece. Então, não é um momento, é a permanência nesse momento. Isso é importantíssimo ficar claro. Então, um momento de crítica, um momento de choque, um momento de rebeldia, todos nós temos, é natural, é esperado, é humano. Agora, a permanência, a birra, a teimosia, isso dá ruim. Então, esse processo de oposição, ele até pode falar assim, mas eu dou conta dele. Você dá conta, ok. Você excluiu, ok. Ou eu excluí. Mas quem vem depois vai ter que fazer o movimento de inclusão. Seja por... comecei a fazer um curso de constelação, descobri que tinha uns excluídos, incluí sem que isso tenha vindo por uma dor, seja por um sintoma onde aquilo que foi excluído é realocado. Porque a vida não permite a segregação. Quando eu falo, olha, eu não segreguei o meu avô, eu só acho que eu faço melhor do que ele, eu olho com dó para ele. Eu segreguei, porque eu tirei ele da posição de patriarca, eu tirei ele da posição de avô, eu tirei ele da posição de grande. Então, ali tem uma exclusão daquela posição. Isso é uma segregação. E esse segregada, essa segregação, esse segregado, seja a pessoa, seja o local dela, seja o fato que aconteceu, isso vai ser restaurado, ainda que seja na próxima geração. A gente pode criticar, porque a crítica é uma palavra polissêmica. E eu devo criticar se eu estou usando crítica enquanto apreciação sobre alguma coisa. Eu vou a um restaurante e eu faço uma crítica. A comida é boa, é ruim, tem pimenta, não tem pimenta, tem sal, não tem sal, tem coentro, não tem coentro. Eu fiz uma análise, eu fiz um exame, um parecer, uma opinião. Quem gosta de coentro, de pimenta, de sal, vai no restaurante. Quem não gosta, não vai. O crítico colocou o que ele percebeu nesse restaurante. Eu vejo aquilo que é. E para ver aquilo que é, eu tenho que ter uma coragem. Então, enquanto a palavra crítica, enquanto uma avaliação e uma análise, isso não tem como a gente retirar de um ser humano com uma inteligência mínima, porque a gente olha e a gente percebe. Essa leva para algo bom. Eu olho e eu percebo. Eu percebo, inclusive, que algo não me fez bem, que algo não foi legal, que algo me machucou. E aí eu vou fazer o luto e eu vou me adaptar à nova realidade. E depois, vida que segue. Mas aí não tem uma exclusão, tem uma análise. Crítica, enquanto capacidade de julgar um critério, um juízo, uma ponderação, um tino, como
eu chamaria um discernimento, eu aprendo, eu percebo e eu sigo mais sábio, beleza, natural, necessário e muito bom. Então, eu olho e eu falo, olha, isso foi assim, aquilo foi assado. Quando isso encontra com aquilo, acontece o aquilo outro. Então, ali eu modelo, eu integro a situação. Então, eu falo, olha, homens bêbados podem ficar muito agressivos. Homens bêbados não vão dirigir bem um carro. Eu não vou fazer uma crítica no estilo de condenação, mas eu vou aprender que homens e mulheres, aqui eu estou falando de seres humanos, que eu não devo beber e pegar a direção, porque eu assisti alguém que bebeu e pegou a direção e atropelou um outro alguém. Eu não vou lá linchar quem bebeu, eu apenas olho, entendo, aprendo e sigo a minha vida. Eu modelo aquilo ali, eu integro aquilo na minha bagagem de saber sobre comportamento humano. Agora, a opinião contrária ou negativa, como se eu fosse muito grande, eu tivesse esse direito de censura, de rejeição, de reprimenda, de desaprovação, de julgamento com condenação, isso dá ruim. É quando eu vejo, eu não aprovo, eu condeno e eu determino a punição. Então, uma coisa é eu perceber algo e até falar, olha, isso para mim é tóxico, isso para mim é algo maior do que eu consigo lidar, isso ultrapassa meu limite de atuação e eu me afasto. Agora, quando eu excluo, quando eu condeno, quando eu faço de conta que eu sou maior do que o outro porque o outro faz coisas que eu não aprovo, isso é nesse exato ponto em que a gente se emaranha, é nesse exato ponto que a gente traz para o nosso clã ou para a nossa vida, especialmente se aqui a gente está falando de familiares, problemas e questões, porque nesse momento eu excluo, nesse momento eu segrego. E nessa segregação, a justiça será feita. E a vida, quando ela faz justiça, ela não faz justiça para machucar ninguém, não faz justiça para causar dor para ninguém. Muita coisa que é segregada depois é incluída de uma forma muito gentil. Algumas vêm com sintomas mais fortes. Mas a vida não permite que, num sistema, uma peça seja segregada. O que faz parte do sistema, faz parte do sistema. E aí, o que a gente passa? E todos nós passamos, e é muito normal. A gente passa por um momento de luto quando tem uma realidade, um comportamento adverso, contrário, que me frustra daquilo que eu esperava. Então, eu tenho um mundo presumido. Esse mundo presumido, ele pode ser um mundo que eu vivencio. Então, hoje eu sou Solange, estou aqui casado com 3 meninas e um marido, né? E uma das meninas pode ficar doente. Então, eu tenho um mundo presumido no sentido do que eu acho que a minha vida é e o que vai acontecer. Que as filhas vão crescer, que vão se namorar, que vão se casar, que vão fazer faculdade, que vão me trazer netos. E digamos que uma delas adoeça e não precisa nem morrer, basta que, sei lá, não possa ter filho. Eu vou ter que fazer uma adaptação a um mundo real. Eu tenho que ser daquilo que eu presumia para um mundo que mudou. E eu tenho que fazer um luto. Por vezes, a gente não tem um mundo presumido que eu já estou habituada a ele, que ele está rodando. Eu caso, e na minha imaginação, um casamento deveria ser assim, 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 assado. Porque foi aquilo que o padre disse, porque foi aquilo que o pastor disse, porque é aquilo que meu pai disse. Mas quando eu entro nesse casamento, ele nunca foi aquilo que eu presumia, aquilo que eu idealizei. Ele é muito, o mundo que eu realmente vivo é um mundo diferente. E aí, de novo, eu vou passar pelas fases do luto. Tem problema em passar pelas fases do luto? Não tem problema. Todo mundo passa e isso é saudável, isso é esperado, isso é orgânico. O problema é quando eu fico empacada, atolada numa dessas fases. Então, via de regra, quando eu tenho um problemão, no primeiro momento,
Eu vou falar aqui para vocês das fases. Tem gente que já vai lá para a 7ª. Tem gente que fica empacado na 1 e depois pula para 4. Tem gente que vai direto para 4. Então, eu vou falar do modelo ideal, que não quer dizer que todas as pessoas vão passar por todas essas fases, tá bom? Então, uma pessoa que passaria por todas as fases. Eu chego com uma notícia com que ela vai precisar de lidar com toda a sua capacidade de manejo, de manejo de mundo. E a pessoa não tem para tanto. Então, digamos que chegue aqui e me fale, olha, Solange, seu avô, sua avó e o seu tio mais velho, seu quase padrinho, eles estavam num voo vindo para os Estados Unidos, o avião caiu e eles morreram. Pode ser que no primeiro momento eu não faça nada. Eu fique chocada. Se conversar comigo, eu nem dou conta de reproduzir a notícia. Porque eu fiquei tão chocada, eu fiquei tão... foi tão grande para mim que eu não dou conta de elaborar o que está acontecendo ali. Então, nem é a negação. É um momento em que eu dou uma paralisada. É um momento que eu tenho um estreitamento de consciência. Muitos de nós, depois desse primeiro momento de estreitamento de consciência, onde parece que nem foi comigo, às vezes o médico dá uma X notícia, e depois uma pessoa que estava perto fala assim, mas o médico falou isso, isso e aquilo. Você fala, nossa, mas eu nem ouvi. Isso nem é a negação, é o choque. Por isso que nessa reta aí, a negação ela está na curva superior em estratégia e performance, em energia, ao momento de choque. Porque no choque eu nem me movimento. Aí depois eu nego, eu fico muito bem. Eu não sei se aqui alguém já foi num funeral, por exemplo, no enterro, e as pessoas estavam bem. Estavam rindo, estavam oferecendo bebida, estavam preocupadas com quem está atrasado. E uma semana depois você vai na casa da pessoa e ela está mal. Porque no momento da negação, a minha performance tende a aumentar, porque eu estou realmente negando que aquilo aconteceu. E aí depois eu começo a cair em energia, performance e estratégia de manejo de vida. E aí muitos de nós entram numa raiva. E aí nessa raiva é o momento em que eu também excluo. Tanto na hora da paralisia, do choque, eu estou fazendo uma exclusão. No momento 1, a exclusão às vezes é de mim mesmo, eu me excluo do mundo, eu dissocio. No segundo, eu excluo o evento ou a pessoa. No terceiro, eu excluo muito o evento e a pessoa. No quarto, eu começo a barganhar. Eu começo a olhar e falar, olha, se a minha mãe fizesse isso, isso, isso e aquilo, se o meu pai fosse assim, 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 assado, então eu contrataria ele como pai e mãe. É como se a gente achasse, nesse exemplo do pai, que eu pudesse ter uma lista e ticar. É como se eu estivesse fazendo uma seleção de pessoal. E eu pudesse falar, olha, você não passou aqui no mínimo da minha lista, você não é meu pai. Eu estou fazendo uma barganha. Eu também me sinto muito culpado, e isso dá muitos comportamentos de auto-boicote, como se fosse uma falta de competência minha que aquilo aconteceu. É um pensamento muito infantil, mas muito comum. Muitas vezes são estratégias que a gente desenvolve por volta dos 7 anos, 6 anos, daí para menos. E por culpa, eu também faço movimento de autopunição. No sistema familiar, isso acontece também desse jeitinho. Tem também o quinto passo, que é depressão, tristeza e confusão. É quando eu começo a cair na real que aquilo foi como foi e que não podia ser diferente. E é daquele jeito. E é aquele o buffet que eu tenho para o dia, e como diria a Wilma, é ali que eu tenho que fazer meu prato. E que se eu ficar demorando muito, a comida ainda vai ficar ressecada. Então, ali é o momento de eu também aceitar a minha tristeza. E ali eu dou conta de aceitando a minha tristeza, aceitando o mundo como é, isso a sair do mundo idealizado, do mundo presumido, e ir para o mundo realmente real. E
E daí gera uma certa confusão. Tem hora que eu tendo para um lado, tem hora, então é um processo. Eu vou pender para um lado, eu vou pender para o outro, e depois eu vou para a aceitação propriamente dita. Na aceitação, eu ainda estou olhando muito como se é aqui e lá. Assim, e aí depois eu vou para a integração, onde é o nós. E a partir da integração, eu somando isso tudo, eu entro no estado de mais plenitude. Porque eu tenho tudo isso para usar na vida. Então, digamos que primeiro eu fico chocado porque meu pai violentou minha mãe e sumiu. Depois eu nego, eu começo a inventar uma historinha que é o meu padrasto que é meu pai e por ali. Depois eu começo a entrar em contato com a realidade, eu começo a ter muita raiva daquele pai, mas eu já sinto alguma coisa, porque quando eu não sinto nada, eu estou mais adoecido do que quando eu sinto alguma coisa, exatamente como na pele. Se eu belisco uma pessoa e ela não sente nada, está pior do que se eu beliscar e ela sentir dor. Depois eu começo a fazer uma barganha. Para você ser meu pai, você deveria ter feito isso, porque você não fez aquilo, porque se você tivesse feito isso e tivesse uma desculpa. Mas eu estou começando a negociar com a vida. Depois eu me entristeço, eu vou aceitando que foi daquele jeito, depois eu aceito ele e eu, depois eu falo, na nossa família tem de tudo, inclusive a vida acontece como a minha vida aconteceu. Eu integro, e quando eu integro esse pai com as características dele, eu falo, olha, a minha mãe é assim, assim, assado, o meu pai é bom vivant, não tem medo da vida, sabe largar as coisas, e eu pego também características do meu pai, e aí eu vou usar do jeito que é bom e é saudável. Porque às vezes o meu pai também estava adoecido e emaranhado com coisas. Então eu posso usar essa capacidade de conseguir ir para pedir demissão no emprego que está realmente me machucando, para sair de situações onde eu estou sendo no custo-benefício, onde eu estou pagando caro. Mas eu vou do meu jeito, eu uso aquele instrumento agora de uma forma funcional para esse momento de vida. Então, a gente não pode compreender a vida, mas a gente pode abraçá-la. Isso é o que o Martin Buber fala. Se a gente for lá para o budismo fala também a mesma coisa, que a vida com suas escuridões, tragédias, preconceitos, os seus horrores, é ali também que está é o mesmo lugar do cálice dourado. Se eu for no cristianismo, tem o honrar pai e mãe, independente de quem que é esse pai e essa mãe, e não, essa questão de cada um no seu lugar, dessa honra que a gente tem que dar, dessa aceitação, né, do olhar para a vida como ela é, a gente encontra em muitos lugares, da filosofia, na psicologia, na religião, no Ho'oponopono. O que eu acho muito bacana na constelação é que ela traz para a gente, lá do fundo da nossa psique, lá do fundo da nossa alma, ela coloca em 3D na nossa frente. O que é visto não dá para ser desvisto. Então fica assim, no concreto. E aí fica mais difícil a gente se enganar, porque a gente se engana muito. Fala assim, tá tudo bem com fulano. E quando a gente realmente vai cavar aquilo de uma forma mais neutra, a gente percebe que nem sempre aquilo está bem. Porque a primeira pessoa para quem a gente mente é para a gente mesmo. Então, a gente tem que olhar e aceitar as conexões da forma que elas foram, do jeito que elas foram. Ciente de que a gente não sabe da história um terço. Então, a gente olha, a gente julga uma pessoa, um pai, um avô, um tio, seja abusador, que seja bêbado, que seja abandonador, uma mãe, uma avó, uma tia, que seja louca, que seja abandonadora, que seja abusadora. E a gente não sabe dali 1/1000 da história da pessoa. A gente olha só uma fatiazinha. Então a gente vem para um lugar mais humilde, fala, eu não sei a história de verdade. Mas eu olho e eu digo sim para o que foi. E o que eu posso fazer é daqui para frente. Mas
eu daqui para frente nutrida daquilo que foi. Porque cada vez que a gente fala aquele eu não aceito, na realidade eu estou arrancando um raminho da minha raiz. Eu estou me enfraquecendo e enfraquecendo para frente. E aí quando a gente fala que tem que aceitar, gente, não é necessário conviver. Não é necessário se relacionar. A gente se relaciona com quem combina com a gente. Porque não necessariamente aquele que eu estou excluindo, e que é importante eu incluir, eu vou sentir prazer na relação. Porque pode ser que eu sou de música clássica e o outro gosta de música de funk. Pode ser que eu goste de política e o outro acha que política é a pior coisa da vida. Pode ser que eu não acredite em Deus e o outro é pastor. Então, não necessariamente a convivência ela é possível. Mas eu preciso abrir um lugar, ou deixar o lugar, respeitar o lugar dele na linha da família, né? nessa árvore familiar. Porque aí a minha raiz vai se nutrir no humus de tudo que foi, de tudo que veio, de tudo que fizeram para a gente estar aqui. E aí a gente prospera. Então, geralmente, vocês que já estão aqui há algum tempo, quem está chegando agora vai ver, a pessoa chega e fala assim, eu tenho dedo podre para o amor. Eu trabalho, mas o dinheiro não fica. Eu trabalho, mas toda profissão que eu chego empolgada, depois a coisa desempolga. Quando a gente coloca o sintoma no campo, sempre tem a ver com gentes importantes, antepassados, que foram excluídos. Ou com mortos, que foi tão doída a morte dessa pessoa, que a gente faz de conta que ele nem aconteceu, que também é uma exclusão. E olhar, falar, tá, todo mundo humano, todo mundo imperfeito, todo mundo da minha família. É o meu imperfeito, é o meu ser humaninho. Cada um no seu lugar, conectado e em harmonia. Conectado não é junto, não é colabado. Um primeiro passo fundamental para a gente dar conta de olhar para esses avós, para esses tios, para esses principalmente pais e falar, tudo bem você não ter dado aquilo que minha criança precisou tanto e você não deu. Seja porque não quis, seja porque não pôde, seja porque não viu. Seja porque deu e eu não vi. Então, aquele dia que eu fiquei sozinha em casa, no escuro, enquanto relampeava lá fora, nem sempre essa criança lembra que a mãe estava no quintal recolhendo roupa, para no outro dia essa criança ter o que vestir. Mas naquele momento a criança se sentiu com medo, sozinha e abandonada. Então a gente precisa cuidar da nossa criança ferida, porque aí a gente dá conta de olhar para essas pessoas e falar, ok, vocês deram o que puderam, e agora tem um adulto para o qual essa criança é a criança mais importante da face da Terra. Mais importante da face da Terra. Mas, Solange, como é que eu vou olhar para minha criança e falar assim, você é mais importante do que o meu filho? Eu sou desorientadamente apaixonada pelo meu filho. É assim, se a sua criança não tivesse sobrevivido à infância que ela teve, o seu filho não acontecia. Então, para o seu filho poder acontecer, essa criança teve que sobreviver, que acontecer. E aí é de suma importância você conseguir olhar para essa criança e falar assim, agora eu cheguei. E talvez vocês pudessem experimentar fazer isso aí agora, sim, agora mesmo, em 30 segundos. Imaginar a criança de vocês na sua frente e falar assim, agora eu cheguei. E sinto muito, porque eu também andei sendo meio negligente. Andei exigindo do chefe, da irmã mais velha, da mãe que nunca deu, do marido, aquilo que, na realidade, quem pode dar sou eu. Ou dar, ou ir atrás de quem realmente pode dar. Esse é um passo fundamental para a gente conseguir até liberar esses antepassados daquilo que nos faltou, que é o emaranhado que é responsabilidade nossa. Tem outros que a gente vem herdando e a gente tem mais é que ver o que veio sendo repetido para parar com a repetição. Mas o emaranhado que eu estou fazendo, o grande primeiro passo é a gente olhar para a nossa criança e falar assim, agora eu te cuido, agora eu estou aqui.
agora estamos juntos. E como a gente se relaciona com a nossa mãe, e aí eu estou falando do arquétipo mãe, é como a gente vai se relacionar com a vida. À medida que eu libero a minha criança para agora ela poder receber, eu começo a receber mais e melhor na vida. Certo, meninas e meninos?